Boa tarde, estamos de volta nessa segunda-feira, 21 de agosto de 2017. Hoje com vários... Tempo chuvoso aqui na Baixada Santista, conforme nós falamos aqui na sexta-feira, né? Tempo chuvoso neste final de semana, mas também choveu em Santa Catarina, choveu em Florianópolis e choveu aí... Em Curitiba. Em Curitiba, né? O Santos jogou lá ontem um joguinho que deu sono para ver o jogo. 0-0 com o time de Curitiba, com o São Vanderlei fazendo milagre, né? E o Nilmar dando uma pontadinha que pode voltar bem, né? Sombra, democratas sondam Dória como candidato a presidente, mas não descartam também Luciano Huck ou Bernardinho. O democrata está correndo para tudo, né? Encontro de Aécio com Temer fora da agenda pode causar problemas. Parte do PSDB reclama do programa eleitoral gratuito, onde falaram 13 vezes em 1 minuto e meio que o partido erra. Para discutir esse e outros assuntos, nós temos hoje o professor Vicente Cassione e também o doutor Clemente, o diretor técnico da Multimagem. Começar pela esquerda, como é dia 21. Clemente, obrigado por ter aceito o convite novamente nessa segunda-feira chuvosa, mas uma segunda-feira feliz, que estamos os três aqui com saúde. Espero que também nosso telespectador esteja bem, na paz e com saúde também. Boa tarde, Filete. Um grande prazer sempre estar contigo aqui, com o Cassione, nessa segunda-feira. Aliás, a gente já fica até pensando, desde o sábado já começa a imaginar a próxima segunda, né? Então é uma felicidade muito grande estar com a mesa aqui e também com você, telespectador, que sempre nos brinda com uma grande audiência. Também o professor Cassione, que fez todos os exames, está com a saúde de 40 anos aí, dá para correr uma meia maratona ainda e com certeza vai estar mais uns 20 anos com a gente, se Deus quiser, novamente fazendo parte da política do país para poder melhorar um pouco, que a coisa está muito feia, né, Cassione? Primeiro, um grande abraço a você, ao Clemente. Esse trio aqui da segunda-feira é inseparável. Não tem jeito de haver divórcio aqui, né? Não tem jeito. Segundo, a meia maratona, não, eu corro inteira a maratona, mas se o carro não pifar. Se o carro estiver bom e não pifar, eu corro 10 maratonas. No resto, um quarteirão de esquina em esquina, eu já não estou me atrevendo a fazer, não. Caríssimos telespectadores, um grande abraço. Esse final de semana tivemos a perda de um dos maiores comediantes do mundo, né, Jerry Lewis, e também hoje faz 25 anos da morte do cantor de rock, né, do cantor de rock. Agora deu um branco aqui, Cassione. Elvis Presley? Não, do roqueiro brasileiro. Ah, o Cazuza? Cazuza? Não é o Cazuza não, daqui a pouco eu lembro. Vamos falar do Jerry Lewis, Cassione. Jerry Lewis. O russo? Não, tô falando brasileiro. do comediante, brasileiro. Então, como é o Renato Russo? Não, mas Renato Beleza, o 25 anos. Puta, mas não é. Daqui a pouco vamos falar do comediante americano aí. Eu era menino, mas foi o único filme de cinema em que eu escorreguei da cadeira. De dar risada? De dar risada e cair no chão, porque a cadeira era meio inclinada para frente e muito lisa. Foi um filme do Jerry Lewis, não sei o que lá, para cachorro. Tem uma cena no filme que tem ele, o Dean Martin e um cachorro grandão no meio dos dois, num automóvel, que o sujeito que for o maior mal-humorado do mundo, que estiver na pior condição do mundo, se ele vê aquela cena, pelo menos um sorriso ele dá. Certo. E eu não esqueço mais disso. Foi um tempo de uma comédia pura, uma comédia sem baixaria, uma comédia aloprada como ele era, né? Faz aquelas caretas, as coisas. Aquela cena da máquina de escrever, em que toca aquela música clássica e ele vai acompanhando no teclado da máquina, aquilo é ontológico, né? Ele é um Carlitos, mudando alguma coisa, é um símbolo como Carlitos, né? Então, o mundo vai perdendo. Eu não sei se o mundo está perdendo as pessoas boas, ou a gente nota muito quando morrem as pessoas boas, e a gente começa a sentir que parece que são eles só que estão indo embora. Eu espero que para cada um desses que deixa saudades, né, vão 100 que não deixam, né? O único risco é eu ir junto, porque eu também não sei se vou deixar saudades, né? Então... Ele foi embora com 91 anos, né?
E ele que era um workaholic, né? Ele treinava essa cena da máquina, ele treinou 450 vezes. E uma cena que ele quebra um vaso, num filme ele treinou 300 vezes, até ficar do jeito que ele queria. Então ele era um sujeito que altamente voltado para o trabalho e tudo, né? E quem morreu faz 25 anos foi Raul Seixas. Eu estou aqui. É que o programa nosso saiu tão fácil que eu esqueci aqui, deu um branco na hora. Raul Seixas. Raul Seixas. Faz 25 anos que morreu Raul Seixas. E o Jair Lewis também, que vai deixar muita saudade, né? E o Paulo Silvino também. O Paulo Silvino também, que vai deixar saudade, né? Na verdade, eu me lembro muito bem, como o Cassione citou aí, é bem da minha época, né? Jerry Lewis, eu adoro comédia, continuo gostando. E tinha, claro, Charlie Chaplin, Gordo e Magro, que era... E na linha do que o Cassione falou, a gente perdeu realmente grandes pessoas, né? O Ronald Golias, o Chico Anísio. A gente não tem hoje ninguém nesse nível. Não tem mesmo. Não mesmo. Pode pegar, pode ser engraçado, mas não te faz rir tanto quanto nós ríamos naquela época. E como, sei lá, eu acho que sem apelação, sem nada, de uma maneira simples, pura até, né? Charlie Chaplin é um exemplo típico também do puro. E a gente conseguia rir. Então é uma pena, e eu não consigo, não acredito que é porque a gente está sendo muito crítico, não. Esses chamados humoristas hoje, ou comediantes, raramente eu consigo rir, muito raramente, na televisão sobretudo. Se você assistir um Zorra Total, por exemplo, não dá, você não consegue, né? Então aquele humor mais simples era muito mais... Menos apelativo, né? Menos apelativo. Cassione. Há alguns talentosos, mas que não são, para mim, para o meu gosto, pessoas que fazem a gente rir como faziam esses outros. Você tem esse Adnet, que é talentoso. O Porchat, quando começou, era melhor do que agora. O próprio Paulo Silvino, né? Também. Esse já é da geração passada. Que o Clemente mencionou, que era a geração da escolinha do professor Raimundo e do Jô Soares, nos tempos em que eles faziam o Vivo Gordo e a escolinha do professor Raimundo com os grandes, Walter Dávila, aquele do lenço, que eu esqueço sempre o nome Chico dele. Anísio, que é o monstro. Na escolinha do professor Raimundo. Né? Nem tanto, mestre, tal. Aquele, amado, você ria o tempo todo com aqueles camaradas, né? Eles falavam sempre a mesma coisa, a gente ria todas as vezes. Ria sempre. Mas também não sei se nós é que estamos ficando mais amargos e esses que estão aí hoje fazem rir a nova geração. O próprio Costinha também, Mazzaropi. Costinha, né? Quando ele cismava com aquele microfone que ele fazia... era muito engraçado. Agora, é o que eu digo, eu ria mais naquele tempo. Provavelmente, não sei se mudaram os comediantes ou mudei eu. Esquecimento. Lula fala que o Brasil está uma M e esquece que governou por 8 anos e a Dilma por 5 anos e meio. Clemente, o Lula esqueceu porque no Nordeste ele fala que o Brasil está uma M. Mas será que em 1 ano e pouco o Temer já transformou tanta coisa para pior? Ou os 13 anos e meio que eles ficaram aí também tem uma grande parcela de contribuição para essa M que o Lula falou que o Brasil se transformou? Eu penso assim, a economia não muda em segundos, ela demora anos para mudar, para o bem ou para o mal, né? Às vezes para melhor ou para pior, mas ela muda. Então, na verdade, o Lula teve a felicidade de pegar uma economia mundial francamente em desenvolvimento. Então, estava tudo muito bem, correndo muito bem, as coisas... Então, isso tem um aspecto positivo, qualquer coisa que ele fizesse lá daria certo. E acabou que ele pegou uma fase com crescimento realmente. Mas a gente não pode esquecer que a Dilma deu continuidade a isso, e o Lula, na verdade, era o mentor, foi o mentor da Dilma e continuava sendo um mentor, porque ele não saía de Brasília. Então, eu acredito tudo isso ao Lula e à Dilma. Então, essa coisa ruim da nossa economia realmente deve a eles, que gastaram muito mais do que devia, né? E isso é como na nossa casa, se você gasta mais do que aquilo que você ganha, evidentemente você vai ficar com rombo, vai ficar inadimplente ou insolúvel. E eu acho que é isso que o Brasil está passando por essa dificuldade hoje. Gastaram muito,
O último superávit foi em 2013, superávit primário em 2013, e nós vamos possivelmente sair desse buraco só em 2021, muito provavelmente só em 2021, quer dizer, 8 anos no aspecto negativo. Se a gente pegar o último ano da Dilma, já foi um ano extremamente ruim, quase 80 bilhões de déficit no setor público. Então não dá para dizer que é o Temer que ocasionou tudo isso. Eu acho que ele pegou um país em frangalhos, e eu acho até o contrário, porque com a ajuda do Meirelles, eles estão tirando, ou tentando pelo menos tirar o Brasil desse buraco. Eu acredito que realmente vai demorar um tempo longo, até porque os deputados que lá estão, eu acho que parece que eles sentem que estão em outro país, não é possível. Com déficit em previdência, desse tamanho, e o pessoal não quer votar. O BNDES fazendo empréstimo a juros subsidiados e ninguém quer mudar essa configuração. Então, realmente continuo achando que o PT é o grande vilão dessa história. Tassione. Olha, eu começo dizendo que o que o Lula está dizendo hoje, para mim, não é nenhuma novidade. Ele está fazendo a tomografia, diz que o Brasil está doente e que o Brasil é uma M. Isso não é novidade para ninguém. Nem para ele, nem para mim, nem para você, nem para o Clemente, nem para os telespectadores, nem para ninguém. Que nós estamos mal, nós sabemos. Agora, o que ele disse a semana passada, para mim, é que é mais importante. Porque na semana passada ele disse que a Dilma, isso, declarações dele no mesmo Nordeste, onde ele está fazendo campanha política. Ele disse que a Dilma não disse que não queria ser presidente, ele disse que a Dilma, de certa forma, insistiu para ser, e ele jogou a culpa da descida da ladeira, do início da descida da ladeira, na Dilma. Ele deixou bem claro isto. Ele disse, até onde eu fui estava bom. Depois errei na escolha. Erramos na escolha, colocando a Dilma. Bom, fez como Maluf com o Pita, é isso? Bom, é a mesma coisa que o técnico que escala um time muito mal e depois diz, bom, a culpa é do time que eu escalei. Então, na verdade, o jogador tem culpa, mas quem escalou o jogador foi ele. Em segundo lugar, ele não escalou só a Dilma, ele escalou a Dilma e o Temer. E o pressuposto é de que quando você põe um vice-presidente numa chapa, você sabe que a qualquer momento esse vice-presidente pode virar presidente. Vide Itamar Franco em relação ao Fernando Collor de Mello. Então, que era provável, vide Sarney, que o Tancredo nem assumiu. Então, quando você põe um vice, e o Temer quem pôs foi ele, junto com a Dilma, é evidente que se ele diz, escalei mal, a Dilma foi mal, e o Temer era o vice dela, qualquer coisa que ele diga hoje sobre as condições em que o Brasil está, é evidente que ele tem participação nisso. Então, o discurso mais honesto teria sido ele dizer, eu errei, eu acertei quando governei e errei quando escalei por 8 anos, e não chegou a 8, mas quase chegou, não é? A Dilma Rousseff, que todo mundo sabia. Ele diz, a Dilma não sabia ouvir. A Dilma só sabia decidir por conta dela, mas não sabia ouvir. Mas isso ele já sabia há muito tempo, que a Dilma não sabia ouvir. Ela foi ministra dele, primeiro das Minas e Energia, e depois ela foi ministra dele da Casa Civil. Então, como é que ele vai estranhar que ela revelasse defeitos que ele não tivesse constatado na convivência que eles tiveram durante bastante tempo? Mas é conversa de campanha, é conversa de palanque. Agora, o Brasil não está ruim só por causa disso. Me permita, Clemente, eu fazer o encerramento desse comentário com um assunto que parece não ter nada a ver com isso.
O grande problema que nós temos no Brasil é uma grande parte do povo brasileiro. É doído dizer isso? É. É antipático dizer isso? É. Mas eu sempre disse aquilo que eu sinto e penso. Pode ser até que eu esteja no meio daqueles que eu critico. Pode ser que eu seja um daqueles que não olha no espelho. Pode ser. Mas vocês viram, estouraram um caixa eletrônico na Bahia. E a população em volta invadiu a agência bancária para roubar o dinheiro que estivesse por ali. Tomba um caminhão numa estrada, a carga cai, a população que mora em volta vai ali, e às vezes carros que estão passando, e carros de gente que tem um bom carro, avançam em cima do caminhão e saqueiam tudo. A questão do container que caiu, os 46 o container que caiu no mar. Então há uma grande parte do povo brasileiro que é a semente da qual brotam deputados e senadores. É preciso acabar com essa história de nós ficarmos o tempo todo, isso interessa aos outros. Veja o judiciário, o que está se revelando agora, a ponto de a Carmen Lúcia ter que dizer o seguinte: eu quero que todos os presidentes de tribunais de justiça de cada estado brasileiro digam, revelem quanto ganham os juízes daquele estado, fazendo uma demonstração ou um demonstrativo de tudo o que é recebido. Desde o auxílio paletó, auxílio moradia, ao auxílio uísque, sei lá o quê. E ela determinou isso agora. Vamos ver se eles vão obedecer. E, finalmente, o Ministério Público aumentou o dele. Porque muita gente pensa que o Ministério Público faz parte do Poder Judiciário. Executivo, Legislativo e Judiciário, mas o Ministério Público não é judiciário, não. É um poder autônomo e independente. E eles aumentaram. O Supremo recuou, segurou e não aumentou o do Judiciário. Mas o Ministério Público aumentou, o seu Janot aumentou. Então vamos parar de ficar com o olho só no peixe. Tem que olhar para o gato também, que tem muito gato aí, tirando a castanha do fogo, há muito tempo, no Executivo, só não, no Legislativo só não, no Judiciário também, no Ministério Público também. Então é preciso que a gente veja que o povo brasileiro, a parte que saqueia, a parte que vai roubar, até mesmo quando cai um avião entre os feridos, entre os mortos, há uma parte deste povo que vem desde lá de trás sendo a corrupção viva no Brasil. Então, veja, de cada 3 deputados, 1 está sendo processado. Vamos fazer uma conta rápida aqui? Vamos. De cada 3 deputados, 1 está sendo processado, 2 não estão. Significa que de 513 deputados, 1/3 está sendo processado. 2/3 não devem nada. E esse 1/3 tem defesa ainda. E, que e os que não devem nada não têm vez, não têm voz, não mandam, não desmandam, não são caciques. É o baixo clero. Então, precisa acabar com essa história de só criminalizar os deputados, porque a gente desvia o olho dos outros que na sombra estão fazendo tanto quanto ou mais do que eles. Perigo ao nosso lado. Pedófilo é preso em encontro com criança de 13 anos em Santos. E ele era voluntário da Prefeitura de Santos. É lógico que a Prefeitura de Santos não tem como ter um diagnóstico desse imediato, mas o perigo está ao nosso lado, né, Clemente? Eu não sei, eu preciso tomar muito cuidado com esse tipo de crítica. Nós lembro da escola de base lá, que crucificaram todo o pessoal, a escola fechou, tiveram um prejuízo imenso. Um dos donos infartou.
e depois verificaram que não havia nada. Então, Mas lá eles citaram o nome, aqui a gente não está citando o nome, só está citando o fato, né? Não, então sim, é claro. Tem que tomar cuidado. É claro que se o fato ocorreu, ele é grave, mas eu prefiro não crucificar ninguém antes que a coisa realmente seja definitivamente, vamos dizer assim, elucidada. Porque você corre o risco de falar mal e depois se acontecer daquela forma... Era uma outra coisa. Você já destruiu a pessoa. Né? É que a destruiu polícia... a moral, destruiu o trabalho... É que a polícia foi no apartamento e encontrou fotos, CDs de imagens de criança, e por isso só já é crime, né? Crianças peladas, tal, já é uma coisa que já é um ato criminoso, né? Foi no computador dessa pessoa e encontrou fotos e enfim, né? Bom, se de fato está comprovado que ocorreu isso, realmente aí eu acho que não tem o que falar, né? Mas eu prefiro esperar para que tudo seja esclarecido. Cassione. Não, eu estou com o Clemente. A gente, por esse fato só, você pode estar diante de um pedófilo que não tem, na prática, uma conduta em relação a criança nenhuma. Ele pode estar dentro da casa dele, ele pode fazer tudo isso, é um tarado, é um doente, sei lá o que ele é, mas ele pode nunca ter atacado positivamente uma criança. Não é? Porque se pegar muita gente que vai para o computador, sabe-se lá quantos... Nossa, é muito. Não vão ver coisas que Mas até Deus duvida. Deus não, aí ele tinha Deus não marcado um duvida de nada. encontro com o adolescente, ele tinha marcado encontro e a mãe pegou. Bom, aí já é outra aí história. A mãe fez um boletim de ocorrência e fizeram aí é outra essa história. investigação, né? Agora, eu tenho para mim que estas pessoas que têm esse tipo de comportamento, essas pessoas não são normais. Não me venha dizer que uma pessoa normal, sã, absolutamente sã. Eu vou te dar um exemplo. Eu não conheci na minha carreira, não é só de ver nos fóruns do Brasil. Fora do Brasil, também aconteceu, eu vi, tive contato. Quase todos os serial killer, todos os assassinos de mulheres, como aquele de Atlanta, que matava uma prostituta atrás da outra, não é? Como o monstro do Morumbi aqui no Brasil, que foi célebre, matou 36 mulheres. Quase todos esses criminosos que matam essas mulheres prostitutas, ou essas mulheres que cedem à primeira cantada deles, regra absoluta. O filho do Sam, famoso nos Estados Unidos, eu estava lá, inclusive, fui visitar, na hora que ele foi preso, eu tinha ligações lá com o judiciário, com a polícia, a gente fazia palestra, e todos tiveram um problema com a mãe promíscua sexualmente. Regra absoluta. Todos que eu conheci até hoje, você vai para o passado, eles, crianças, viram a mãe com promiscuidade sexual na frente deles, espancadas, sofrendo violência e assim por diante. Esse monstro do Morumbi também? Também. Ele vinha vindo num pau de arara, o pai dele leproso, já quase morto, as carnes podres no caminho, do caminhão. Ele e a irmãzinha dele, tinha 7 anos de idade, e a mãe. De repente o caminhão parou numa daquelas situações de beira de estrada e tal, para as pessoas irem fazer alguma coisa, né? Necessidade, sei lá o quê. E ele viu a mãe, entrou no mato com o motorista do caminhão. E quando ele chegou aqui e encontrou a mãe no meio do mato, ela estava tendo uma relação com o motorista. Para uma criança de 7 anos ver aquilo, ele não sabe se a mãe está apanhando, se a mãe está sendo alvo de violência, porque uma relação sexual, naquele momento, podia aparecer tudo. Ela pega o cinto da calça do motorista, dá-lhe uma cintada na cara, que ficou a cicatriz para a vida toda. Não é? Aquilo marcou de tal maneira que ele depois estava matando a mãe em cada mulher que ele matava. Ele não matou uma que ele, por exemplo, assediou,
deu em cima e ela não cedeu, não teve relações com ele. Ele passou a ter um respeito por ela, se apaixonou por ela, e no dia do júri, os 2 filhos, que eram universitários dessa mulher, estavam lá dando apoio para ele no julgamento. Ele foi o monstro do Morumbi, matou 36 pessoas. Louco, totalmente louco. Convidava a mulher para ter... Cantava a mulher... Se ela cedesse, levava ela para o mato e matava. Antes de ter relação sexual ou depois? Não chegava a ter, era impotente, inclusive. Então, é um problema que aqui daria 2 dias de programa, se a gente pudesse mostrar tudo que a criminologia já estudou, a psiquiatria forense já estudou. Não é para a gente justificar nada, não, ao contrário. Mas é para mostrar que o crime, não o crime de lavagem de dinheiro, não o crime de corrupção passiva, o crime de homicídio e o crime de estupro são 2 crimes que envolvem o mistério da alma humana. Você, por trás disso, você pode... Homicídio, que eu digo, homicídio gratuito. O Pontes de Miranda foi um dos maiores pensadores do mundo. Com 22 anos, corrigiu parcialmente a teoria da relatividade do Einstein. O Pontes de Miranda foi o maior jurista brasileiro da história. Gênio. O Pontes nunca escreveu sobre direito penal. E eu disse, eu tinha certeza que era por isso. Eu disse para ele, por que o senhor nunca escreveu sobre direito penal? Ele falou, porque envolve o crime, e o crime envolve o insondável mistério da alma humana. Ô, Cassione, e tem mais um detalhe aí. Muitos desses sociopatas aí e tal, têm alteração cromossômica. Também. Tem, você pega lá, por exemplo, isso nos Estados Unidos já pegaram centenas dessas pessoas. Isso foi descoberto na década de 60. Isso, na década de 60. Essas alterações cromossômicas, né, do XY, do X. O cara tem um Y a mais. Y a mais. Tem um Y a mais. Então, além desse aspecto psicológico, que você chamou muito bem a atenção, né? Aquele fato... Trauma, né? Trauma psicológico intenso, ainda você pode ter um fator genético no meio, que é uma alteração cromossômica. Você veja, o Lombroso, quando o Lombroso, que todo mundo fala, lombrosiano, Lombroso, ele vislumbrou a figura do criminoso inato. E ele escreveu um livro, no final do século XIX, famosíssimo, O Homem Criminoso, O Homem Delinquente. Depois ele escreveu também O Homem de Gênio, mostrando que figuras incríveis, até de mártires, tinham problemas de doença mental que faziam com que eles tivessem um comportamento alterado. Mas o homem criminoso, naquele tempo não tinha os mecanismos que tem hoje. Você hoje mapeia o cérebro e descobre efetivamente que lá pode ter um tumor que altera o comportamento, que lá tem uma irregularidade qualquer, química cerebral. No tempo do Lombroso não tinha isso. Ele partiu do bandido Vila, que vivia nas montanhas, e ele descobriu que o bandido Vila tinha uma fosseta aqui no osso occipital, e essa fosseta era exatamente idêntica dos primatas. Então, ele, pela compleição física, pela morfologia, pela forma da pessoa, ele sabia que tendência criminosa tinha o sujeito. Pelos lóbulos da orelha, o traçado dos lábios, pela distância entre os olhos, pelo formato craniano, pelo tipo do corpo, o longilíneo, não é? O leptossômico, o pícnico, a pessoa que é mais redondinha, etc. Ele definiu, depois disseram que ele era impostor. Quando os americanos, com a tecnologia, começaram a descobrir o biotipo do criminoso, o estudo da biotipologia criminal, então ressuscitaram o Lombroso e hoje decidem, quase que deram o Nobel pós-mortem, in memoriam, em razão do gênio que foi Cesare Lombroso, esse italiano que criou a biotipologia criminal. Tem muita doença por trás de muito
de muito assassino, de muito estuprador, tem muita coisa aí que a gente não explica. Essa explicação foi muito bacana, lembrando que nós estamos ao vivo pelo canal 11 da NET, reprise às 10h30 da noite, e também pelo Vivo 8 Vivo Fibra, e também você pode ir pelo www.tvcomsantos.com. Você pode participar mandando no WhatsApp pelo telefone 997115545, ou também pelo telefone aqui da TV Com, né? 997115545, para mandar um WhatsApp, ou se você preferir fazer como já fizeram 2 pessoas, mandar através de telefone da nossa TV aí, o telefone vai ser colocado na tela, o 3225-6538. Nós vamos num breve intervalo, é muito rápido e já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Nova York vai invadir o Brasil. A Ice Cream traz mais uma incrível novidade para você. Sucesso de vendas no mundo todo. New York Shake Ice Cream. São 6 opções para você conhecer o milkshake mais saboroso do mundo.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. I'm going out for a ride around the world. Take my time, change the air, change my mind, change the whole world, 'cause it's all so fine. I'm going out, I'm going out. Estamos de volta no Ação e Reação, hoje 21 de agosto de 2017, com o advogado criminalista e professor Vicente Cassione, também comentarista do Ação e Reação, com o médico, diretor da Multimar, José Carlos Clemente, também comentarista aqui no Ação e Reação. Muitas perguntas, né? Aqui, a Jacirema, gosto muito da fineza do Clemente, quando fala que eles gastaram. Não, Clemente, eles roubaram, mas parabéns. O Cassione é meu ídolo, esse programa com vocês três, segunda-feira, é o máximo. Uma verdadeira aula. Muito obrigado. Obrigado, hein? Obrigado. Jacirema. Um abraço, feliz aniversário para o Nelson Rodrigues. Um abraço para o Filete e convidados. Parabéns pelo belo programa. É o Jaime do Campo Grande. Obrigado, Jaime. Como se explica, Cassione, a omissão do vice-presidente Temer e seus ministros no governo Dilma? É o Uriel Vilas Boas, dizendo que o vice-presidente... Mas não foi o Temer também que falou que o governo está uma M, né? Foi o Lula, né? Mas ele está perguntando como se explica a omissão do Temer e dos ministros do governo Dilma. A omissão? Como se explica a omissão do então vice-presidente Temer e seus ministros? É o Uriel Vilas Boas. Eu não defendo absolutamente o Temer dizendo o que eu vou dizer agora. A Lula, isto é, a sucessora do Lula, foi a Dilma, ela não ouve ninguém. O próprio Lula disse isso. A Dilma é a pessoa mais prepotente que eu conheci nos meios políticos em toda a minha vida. Eu já contei aqui a história que ela reuniu os líderes uma vez, quando ela era ministra das Minas e Energia, e começou a falar com todo mundo com uma varinha na mão, como se estivesse lidando com um bando de meninos num colégio de insubordinados. E eu tenho testemunhas, porque todos os líderes estavam lá, e eu disse para ela aqui, alto lá. Alto lá. A senhora com essa varinha na mão, brandindo, foi a expressão que eu usei, brandindo essa varinha na mão, se os outros quiserem ficar quietos, fiquem, eu não vou ficar. Porque a última que fez isso com uma varinha na mão, foi a dona Jandira Castanho, no 3º ano primário na escola, dando uma bronca na gente. De lá para cá, nenhuma mais. Então não é a senhora que vai fazer isso aqui. E teve que suspender a reunião por um break lá, um coffee break, porque o clima esquentou. Então a Dilma era e é prepotente, aliás, todo mundo nota isso, e tem um passado que talvez a tenha feito ficar ainda mais prepotente. Eu não sei se foi o passado que fez ela ficar prepotente, ou se ela era prepotente e foi ser guerrilheira porque era prepotente. O fato é que a Dilma era muito difícil. Então não havia Temer, nem o Lula domou a Dilma, que é o pai da criança, que é o criador da criatura. Ora, meu Deus do céu. Então, Uriel, não me pergunta essas coisas. Você é um cara tão inteligente, brilhante. O Temer, diante da Dilma, ele não passava nem perto. Porque ela fazia show e ele saía correndo, qualquer um saía, entendeu? A Carmen Lúcia é honesta, parece que não tem forças nem saúde para mandarem um monte de bandidos. Como que é? É o Ricardo. A Carmen Lúcia é honesta, mas parece que não tem força nem saúde para mandarem um monte de bandidos.
Eu acho que a Cassione citou aí uma coisa que ela fez, eu acho uma coisa muito interessante, que é realmente para que todo o judiciário se reporte relativamente aos salários dos juízes ou às verbas dos juízes, porque tem verba de tudo, como o Cassione citou. Verba paletó, verba escola, verba qualquer coisa. Eu acho que ele não quis falar só de juiz, ele acha que está querendo falar na questão de lá sair candidato a presidente, né? Porque ele não vai chamar juiz de bandido, mas ele quis dizer assim, que ela não tem força para ter uma posição mais clara e tal. Não, ele deve estar querendo falar do Gilmar Mendes. Isso. Deve estar querendo falar do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes passou da cara de pau para a conduta descarada. Isto é, não tem nem cara. Naquele esquema do Rio de Janeiro, de soltar o empresário O Gilmar Mendes, ele simplesmente, ou ele deve estar com um tumor no cérebro, daqueles que faz o sujeito cometer crimes, às vezes, e fica maluco, porque não é possível, ele está descarado, o Gilmar Mendes. É vergonhoso mesmo, né? Porque negar que tem relação próxima com os empresários, realmente não... Ele falou que foi padrinho Não, ele só soube da padrinho do sobrinho. Né, eu sou seu amigo, você casa e separa, eu continuo sendo seu amigo, pô. Não, vou lá, Filete, eu só vou no teu casamento para ser padrinho e eu não te conheço, não sei de nada. Quer dizer, eu só vou no seu casamento, Cassione, se você não for separar aí. Porque se você separar daqui a 6 meses, eu fico amigo da sua esposa e não fico mais amigo seu. E com um detalhe, aí não pode entrar o subjetivismo. Ele não pode dizer, eu não me julgo impedido. A presunção é de que ele está impedido. Por quê? Ele é padrinho do sobrinho dele, que é casado com uma mulher. Ele é marido de uma mulher que trabalha no escritório de advocacia, que tem interesse sobre o julgamento dele. A presunção, nesses casos, até em nome da moralidade e da ética, faz com que o indivíduo se dê por impedido. Ainda mais no Supremo, né? É claro. É o exemplo. E tem mais um detalhe, hein, Cassione? O irmão da esposa é sócio de um dos caras. Pois é. Mais esse ainda, mais um agravante. A esposa dele defende os... Não é só isso. Ela é sócio mesmo. É sócio mesmo, ele é sócio de um dos empresários. Quer dizer, a esposa do Gilmar não dá, né? Não dá, né? Fica complicado, né? Porque uma coisa é você arguir a suspeição de um juiz. Você acha que o juiz é suspeito, você alega isso, ele se dá ou não, depois aceita ou não a suspeição. Se ele não aceita, ele explica por quê. Agora, quando é caso tão, assim, escabroso, tão claro, não tem como o sujeito querer se justificar no aspecto subjetivo, dizer, eu não me acho impedido. Vai ter o constrangimento amanhã de que o Supremo vai ter que dizer, não, o senhor está impedido. A pior coisa que tem é o próprio órgão dizer que aquele juiz está impedido. Você sabe muito bem o que você está fazendo quando você diz, subjetivamente, quando você tem 4 emaranhados aqui, 4, não é um, o Clemente lembrou, são 4. E aí vai querer dizer que não tem impedimento? Como não tem impedimento? Isso é cara de pau, é estar acima do bem e do mal. O sujeito é dono do mundo, ele é Deus, que está no Supremo, ninguém mexe com ele. Mexe. O Supremo pode mexer com ele. A dona Jacirema, o Cassione está certo e o Clemente também. A idade atenua tudo. O que temos de bom e ruim. O Gilmar perdeu a vergonha, né? Bom, eu queria mandar um abraço para as pessoas que estão vendo o programa aqui e não mandaram perguntas. O professor Cavalcante, o Colorido, que é fã do Cassione e do Clemente, o Aldo Santos Pinto, advogado, o Marcelo Prado, do Garagem Caiçara, que quer convidar o Cassione e o Clemente quer que eu leve o Garagem Caiçara. Tem 4.000, 5.000 pessoas vendo o programa todos os dias, né? É um programa de Facebook, às 9, 9h30 da noite, né? Feito numa garagem, programa que tem muita audiência e tal. Ele quer que eu convide o Cassione para ir numa segunda-feira e o Clemente na outra, que é um convidado por programa, né? E eu terei imenso prazer de convidá-los e até pego eles em casa para levá-los lá, tal. Podemos fazer um programa lá
que é muito bacana. Então, um abraço para o Marcelo Prado, para o Moisés Fernandes e para o Fábio, que estão vendo o programa também. Para o Rick Santos, que está acompanhando o programa, para a Valéria e a Cláudia Capô de Casa, e para o JB, que é uma pessoa maravilhosa, que sexta-feira retrasada fez uma festa lá no Tênis Clube e ofertou, né? Todos, não quis presente, tudo ele pedia em doação para as obras assistenciais aqui, para as nossas casas assistenciais da cidade. E ele que manda um abraço para o Clemente e para o Cassione e agradece muito o Cassione pela ajuda, né? Então o JB, que é muito grato ao Cassione, pediu para que eu transmitisse para o Cassione e para o Clemente o carinho e o amor que ele tem por você. Um grande abraço, JB. Né? E para você, Cassione, eu já disse para o JB várias vezes que ele não tem que me agradecer de absolutamente nada. Eu não me sinto em condições de receber um agradecimento por parte dele. Eu não fiz absolutamente nada que justificasse isso. Ele é um espírito de luz. Eu sempre disse isso para todo mundo. Vocês lembram que outro dia eu falei isso aqui. O JB... O JB é um cara que ajuda todo mundo. É especial, é uma pessoa especial. Então, eu não tenho que agradecer absolutamente nada. Eu sou credor de quem? De quem me faz mal. De quem me faz bem, eu não sou credor. Sim, sim. E o JB faz bem para todo mundo. Não conheço uma pessoa que não gosta do JB aqui na Baixada Santista. É verdade. Sem sossego, em 7 meses... 14 estabelecimentos comerciais em Santos são multados por poluição sonora. E tem aqui a pergunta do Dimas, né? Filete, fale sobre o barulho do bairro de Jabaquara. Já falei sobre isso. Ele reclama, o Dimas, deu até o endereço dele e tal. A gente sabe que é verdadeiro e tal. E ele, até porque ele mandou para o WhatsApp, ele fala que no Jabaquara, barulho de fogos de artifício e tal. Eu comentei aqui no outro dia no programa que essa lei dos fogos, ela foi aprovada pelo prefeito, mas os donos, os comerciantes que vendem os fogos entraram com uma liminar, então a lei não está valendo mais nada por enquanto, né? Então ele reclama do barulho no Jabaquara e tem essa nota aqui, Clemente, sem sossego, que em 7 meses, 14 estabelecimentos em Santos foram multados por excesso de barulho. Nós já comentamos isso no programa passado, mas como o Cassione sempre fala, cara, se não tem fiscalização, agora multaram esses 14, acho que porque nós falamos muito aqui, né? A gente reclamou de moto, barulho, né? Da moto da prefeitura, e o Cassione falou realmente de todo o desmando que existe nas administrações de uma forma em geral. Então, acho que agora multaram os 14. Acho que tem que mais multar mesmo. Se foge da lei, e isso incomoda as pessoas, eu acho que tem mais que multar e se não se adequar, fechar mesmo. Não tem outra alternativa. Você pega hoje esses prédios que estão sendo construídos, né? Os vizinhos que se danem. Porque num país em que não se respeita o direito mínimo do cidadão a ter sossego, você já viu o que fazem essas obras de construção civil das grandes torres, que fazem aquelas fundações? É uma coisa impressionante o barulho. E começa, às vezes, muito mais cedo do que o horário em que o barulho normal deveria começar. Aquelas serras que fazem aquele barulho estúpido, absurdo, o sujeito quer serrar as tábuas, as madeiras, para ir construindo aquelas guarnições para fazer as colunas, as vigas, né? O madeirame todo. Faz um negócio fechado, a prova de som, põe a serra lá dentro, corta ali dentro. Não. Todo mundo, doentes, idosos, crianças pequenas, recém-nascidas, são obrigadas a conviver com a barulheira do construtor, que não respeita coisa nenhuma. Ele gasta o mínimo que pode para construir um monstro, para ganhar o máximo que pode.
É isso que O acontece. pessoal está parabenizando você, Cassione. O Marcelo da Ivampa Lisboa e o Clemente, ele falou que realmente estão construindo um prédio na Ivampa Lisboa e tudo que você está falando, ele foi rápido aqui, está acontecendo. Então, Perto do tênis clube. Esse bate-estaca antigo Bate-estaca é um e terror. a bate-estaca corte sem a acústica devida e não param às 6 horas, param 7, 7 e meia e colocam os caminhões na rua, segundo o Marcelo, em porta de garagem para tal, quer dizer, uma Os loucura. caminhões, eles colocam cavaletes, anulam completamente um quarteirão inteiro, como se fossem donos da rua, põem os cavaletes ali, aí vem os caminhões com aquelas betoneiras em cima de caminhão, né, de concreto, para fazer as concretagens, e os caminhões ficam apitando quando dão marcha ré ou quando estão funcionando, bi, 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 aquele barulho que ninguém aguenta, e tomam a rua, você não consegue passar, porque eles são donos, esse pessoal da construção civil, eles são donos da cidade, donos, fazem o que querem, conseguiram aumentar o gabarito. Na gestão do Papa, o gabarito foi para 30 andares, se não me engano, 34 andares, uma coisa assim. Durante 4 meses, todo mundo aprovou os projetos, aí voltou para trás outra vez, agora já não pode mais fazer. Quer dizer, todos os projetos de todos que estavam preparados para fazer as torres, os projetos foram aprovados e depois voltou para trás. Como não precisa construir Na agora, gestão fica do Papa, aprovado, né? É, Fica durante aprovado, 4 meses pôde. Então, aprovou tudo, aí constrói quando quiser, não é isso, Cassione? Foi, agora é assim. O que está aprovado, não é? Humberto da Ponta Praia, o Cassione é meu candidato a deputado federal e você, Clemente, estadual. Vocês querem fazer uma dobradinha? Olha lá, Humberto da Ponta Praia. Tá mexendo contigo aí, ô Clemente. Na verdade, a gente... Essa dobradinha ia ser difícil, hein? É complicado, porque o Cassione já comentou isso também. No fundo, a gente gostaria de fazer alguma coisa, tanto é que o Cassione foi deputado federal eleito 2 vezes, né? Mas a gente eu acho que tem uma dificuldade muito grande. Por mais que você queira fazer, a gente já tentou, eu tentei ser candidato a prefeito. O Cassione comentou isso também das eleições dele. Então é muito complicado, porque você larga todas as suas coisas para fazer algo que teoricamente seria benéfico para todos, e a população muitas vezes não compreende isso. Eu me lembro dos debates, o Clemente era candidato a prefeito, eu também era. Me dava desespero, porque davam a palavra para ele era sorteado para falar, ele falava tudo com lógica, com argumentação, com conhecimento, não é? Com pureza, com verdade interior. Aí dava a palavra para os outros, aquela demagogia, aquela conversa mole. E eu dizia, eu tenho certeza que vai ganhar um desses da demagogia e da conversa mole. E foi o que aconteceu. Você não pode entender nunca que o povo escolhe e não consegue distinguir o sério do vigarista, o sério do mentiroso, o sério do demagogo, o sério do interesseiro. Eles não distinguem, uma parte do povo não distingue. E essa parte é grande, não pensa que é pequena, porque está todo mundo sendo eleito sempre. Não é? É porque, no fundo, a gente reclama dos deputados, dos vereadores. E, na verdade, somos nós que elegemos, claro, né? Então, é muito complexo. E eu me lembro... Você falou, né? Temos que olhar para as pessoas que estão fora e para os 2 terços, né? Porque 1 terço que manda já está muito comprometido, né? A questão do Aécio, visitando o Temer e não agendado, diz que é para falar de uma coisa, quando, na verdade, é para tirar os oposicionistas do PSDB que já estão declarados, né? E eu digo também uma coisa. Eu acho que a população teria que ver isso. Quem não tem rabo, né, importante, que não tem processos, que não tem absolutamente nada, e aquele que não precisa da política para viver. Isso eu acho muito importante, que seria o caso do Cassione, seria o meu caso. Graças a Deus, somos bem-sucedidos e realmente não faríamos política, né, para nos beneficiarmos, pelo contrário, se perderia até um tempo em estar participando de eleição e mesmo lá e tal, mas realmente... Chega um ponto da vida que você sonha muito além de você.
Eu não sei se porque você espiritualmente está mais bem resolvido, mas você gostaria de fazer, sim, algo para a população. Agora, o problema é acertar isso aí, esses detalhes importantes, né? Você fica, às vezes, com medo de... Puxa, mas eu agora acho que eu não vou mais, porque eu já tive uma experiência negativa e não sei se vale a pena tentar de novo. Aquelas pessoas que precisam, muitas vezes, da política, do emprego, da política, de muitas mamatas que existem, ele não tem outra saída, senão continuar se candidatando e candidata a uma terceira, a política uma quarta, é a profissão dele. A profissão dele. Não teve profissão nunca. Não teve. Então, e acaba ganhando, né? Tinha que votar em pessoas bem-sucedidas na sua profissão que pudesse passar alguma coisa, né, Cassione? Ou bem-sucedidas na sua Ou profissão, competentes. ou que mostrassem uma certa coerência de vida, mesmo que ainda... Porque tem jovem que ainda não teve capacidade de vencer na vida Mas na é sua coerente, profissão. mas é coerente. Mas tem uma trajetória, não é? Outro dia, estava uma matéria num jornal dando ênfase a de que os jovens têm que entrar para a política e disputar. Eu concordo que sim. Mas como? Mas como é que eles vão entrar, com que experiência? Não pode ser só jovem. Bom, agora vamos pegar toda a juventude. Isso não é futebol. Futebol, o sujeito com 16 anos, ele dá chapéu, ele dá caneta no outro. Né? Ele com 20 e poucos anos, ele é o Neymar. Que hoje é o melhor do mundo. Melhor do mundo. Então, na vida não é assim. Para você ser um político, para você ser um administrador, um gestor, para você ter uma atividade de peso, não dá. Dá para você ser ator, jogador de futebol, esportista, que aí você não precisa de músculos, de habilidade, de outras coisas. Agora, experiência de vida, só que as pessoas misturam. Vamos renovar. Renovar quer dizer, vamos colocar quem é novinho. Não é? Renovar não é isso. Renovar é tirar o que está podre e colocar o que está são, que está inteiro, que está pronto. Não é? Bom, temos aqui, encerrar o programa, a dona Jacirema falou que gostaria de ver o Cassione e o Clemente concorrendo à prefeitura. Acredito que dessa vez seria diferente, o povo está mais consciente, o PT não está mais com o povo brasileiro. Então, queria mandar um abraço para o Rick Santos, que está aqui no Obrigado a ela, em meu nome e em nome do Clemente. A doutora Jacirema está participando do programa. Queria agradecer aqui ao pessoal da técnica, aí, a Daiane, a Amanda, o Reale, a Vitória, a Cris, todos vocês aqui, o Will, todos vocês, a Gisele, que estão aí fazendo a grande diferença, trabalhando bastante para que o programa possa ir no ar. Continue com a nossa assistência à programação. Muito obrigado e até amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser.